Olá galera, tudo bem? Então vamos retomar aqui o assunto de função afim, já quase que finalizando o assunto para a gente partir para os tipos de funções, né? Então só para recapitular algumas coisas, nas outras aulas a gente viu que a função afim ela pode ser escrita com a seguinte estrutura: f de x, ax mais b, né? Esse azinho aqui é o coeficiente angular ou a taxa de variação. O nosso bzinho aqui, ele é o coeficiente linear ou valor fixo ou valor inicial, beleza? Quando o valor que ocupa a posição A for maior que zero, ou seja, for positivo, aí eu tenho uma função crescente. Então o gráfico vai ficar uma reta assim, ó, nessa posição. Quando o número que está aqui ele é negativo, ou seja, menor que zero, a função é decrescente. Então o gráfico vai ter uma reta assim. Beleza? O gráfico da função afim ou função do primeiro grau é sempre uma reta, gente. Sempre uma reta. Nunca vai ser uma parábola. Né? Como que eu sei que é do primeiro grau? Porque aqui em cima tem 1. Então, se ela tivesse estrutura, é sempre uma reta, que pode ser nessa posição crescente ou nessa posição decrescente. Beleza? Então, o que nós vamos aprender agora? É muito comum em alguns exercícios, né, apresentar o gráfico e do gráfico você tentar achar a forma algébrica dela, a função propriamente dita, né, a fórmula. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse gráfico aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer quando aparecer um gráfico para você é você escolher dois pontos nele. Por que dois pontos? Porque como o gráfico é uma reta, o que delimita uma reta são dois pontos. Então ó, tem um ponto aqui e outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, eu tenho o x igual a 4. Você já viu isso na outra aula, que a gente sempre põe o x primeiro. E o y igual a 3. Esse daqui é o ponto 4, 3. Esse outro ponto aqui, ó, eu tenho x0 e o y menos 5. Pronto, achei os dois pontos. Agora aqui é o seguinte, o que eu vou tentar achar? Vamos escrever esse gráfico nessa fórmula aqui, ó, nessa forma aqui. Achar a função que é dona dessa linha vermelha. Então, primeira coisa, achar o coeficiente, eu sei que a função vai ter essa estrutura. F de x igual a x mais b. Vamos lá, então vamos organizar as coisas para a gente achar a função dessa reta. Primeiro vamos achar o coeficiente a. Para achar o coeficiente a, vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que analisar é se ele vai ser positivo ou negativo. Aí você olha aqui, ó. Se a reta tiver desse jeito aqui, positivo. Se ela tiver desse jeito aqui, negativo. Se você olhar aqui, ela está desse jeito aqui, ó. Então vai ser positivo, o meu azinho, certo? Então não precisa colocar sinal nenhum. Aí para calcular ele, o que você vai fazer? É sempre a variação do eixo y dividido pela variação de x. Esse triângulozinho aqui, o delta, em matemática ele indica a variação. Variação é um menor menos o maior. Final menos o inicial. Então o eixo y está aqui, ó. Né? Aí tem os meus dois pontos, ó. Então eu vou analisar esse ponto aqui até esse outro ponto aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó. Certo? Se eu fizer 3 menos 5, vai dar 8, não é isso? Então, na verdade, a variação é esse comprimento aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? Então, já sei que tem 8 aqui, ó. Poderia fazer 3 menos o menos 5. Ó, menos e menos fica mais. E no x, ó, daqui até aqui. Não é isso? É esse ponto aqui e esse ponto aqui do x. Ó. Então, é esse comprimento aqui. Tranquilo? Daqui até aqui mede quanto? 4 menos 0 dá 4. Tem um comprimento de 4 aqui, né? Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, você descobriu aí que o azinho vale 2. Então, completando a função, ela está ficando assim, ó. 2 vezes x. Agora, falta achar o b. Para achar o b,
É simples, você escolhe um desses dois pontos, ou esse ou esse. Né? Vamos escolher esse aqui, ó. Interpretar o que quer dizer isso aqui. Aqui está falando, quando o x for zero, o y tem que dar menos 5. Então pega só esse finalzinho aqui, ó. Vamos fazer um teste. Ó. Quando o x é zero, tem que dar 5. 2 vezes 0 dá, tem que dar menos 5. 2 vezes 0 deu 0, não deu menos 5. Para dar menos 5, só se o b fosse menos 5, né? Então o b aqui é menos 5, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Então o meu b aqui, na verdade, ele é menos 5. Beleza? Então você descobriu aí que o b é menos 5. Agora, se você quiser fazer um teste aqui no outro ponto, você vai ver, ó, quando o x é 4, o y tem que dar 3. Põe 4 aqui no lugar do x, faz a conta e vê se vai dar 3. Vamos lá? Ó, f do 4, o x valendo 4. Então vai ficar 2 vezes 4, menos 5, dá 8, menos 5 vai dar 3. Viu lá? Deu certinho. x4, a resposta deu 3. Então, essa daqui é a minha função afim dona desse gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o valor que vai dar se eu usar o 3 no lugar do x, ó, você coloca 3 ali, ó, f de 3, 2 vezes 3 menos 5. Dá 6 menos 5 vai dar 1. Beleza? Então, quando o x é 3, o y dá 1. Então, 3 aqui vai ligar com o 1. Ó, deu certinho, ó, tá vendo? Olha o ponto aqui, ó. 3 em x e 1 em y. Então, qualquer ponto que estiver aqui em cima dessa linha vermelha vai ser regido por essa fórmula. Tranquilo? Facinho, né? Então, recapitulando. Para achar o A, é esse comprimento aqui dividido pelo comprimento x. E vai verificar, se tiver assim o A vai ser positivo, se tiver assim o A vai ser negativo. O B, você escolhe um dos pontos, substitui no x e vê o quanto falta para chegar aqui. Se passar, você subtrai. Tranquilo, hein? Vamos ver uma aplicação aqui. Se liga nesse exercício aqui, ó. Eu peguei um exercício de física. Nossa, física, eu odeio. Calma, gente. Vamos lá. Tá assim, ó. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura a seguir representa o gráfico da posição S do objeto em função do tempo. T. A distância percorrida pelo objeto ao final de 30 segundos será em metros de... Aí eu tenho as alternativas aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, você tá falando, nossa, uma questão de física, eu tô ferrado. Gente, aqui é o seguinte, toda vez que você vê um gráfico, não interessa que matéria que é. Se for uma reta, é uma função afim. Nem precisa se preocupar com do que está se tratando. Se é uma reta, é uma função afim. Então vamos lá. Minha função afim é sempre desse jeito aqui, ó. F de x igual a x mais b. Você tem que achar isso aqui para você resolver. Mesmo sem saber bolufas de física. Mas você tem um gráfico, é uma reta. Então vamos lá. F de x a x mais b. Primeiro você vai achar o A. Como que acha o A mesmo? O A é a taxa de variação. É a variação em y dividido pela variação em x. Você tem os dois pontos aqui, né? Beleza? Então vamos lá. Vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo, porque a reta está subindo, né? Então não vai pôr sinal nenhum aqui. Então vai ficar a variação de y dividido pela variação de x. Tranquilo? Variação de y. Daqui até aqui. Então se eu sair do 5 e ir até o 15, eu ando 10, né? 15 menos 5, 10. Se eu sair do 0, que é aqui, ó, no x, e ir até o 10, eu ando 10, né? 10 menos 0, 10. Beleza. 10 dividido por 10 dá 1. Ótimo, você descobriu que a variação é 1. Então vai ficar f de x igual a 1x mais b. Temos que achar o b. Como que acha o b mesmo? Você escolhe um dos pontos, ou esse ou esse. Esse ponto aqui está falando que quando o x é 10, a resposta dá 15.
Sempre o valor x primeiro. Aqui, ó, quando o x é 0, a resposta dá 5. Escolhe um dos pontos. Vamos escolher esse? Está falando que o x é 10 e o y tem que dar 15? O que quer dizer isso? Se eu colocar 10 no lugar do 1, tem que dar 15. Então vamos lá. F de 10. 1 vezes 10, quanto que é 1 vezes 10? É 10, não é isso? Putz, deu 10, mas eu queria que desse 15. Está faltando quanto para 15? 5. Então B é mais 5. Aí acaba dando 15 lá. Então você descobriu que o B é 15. O B é 5, aliás. Certo? Aí é só montar a fórmula. Sua fórmula vai ficar assim, ó. F de x igual a 1x mais 5. Beleza. Tanto que se você colocar 0 aqui, ó, no lugar do x, ó, 1 vezes 0, 0, mais 5, 5, que é o que está no gráfico. Ó. x0, resposta 5. Aí, você chegou nessa fórmula. Aí você fala, professor, mas eu não respondi o problema ainda. O problema está perguntando assim, ó. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura a seguir representa o gráfico da posição S do objeto em função do tempo t. Tá aqui, ó. A distância percorrida pelo objeto ao final de 30 segundos será em metros de... Aí tem a alternativa. E agora, gente? O que eu faço com a fórmula? Depois que você descobriu a fórmula usando a matemática, é só você mudar os nomes das coisas aqui. Ó. Primeiro, ó, quem é que está no eixo x? É o t. Então, ao invés de você escrever um x aqui, você vai colocar a letra t. 1t. Mais 5. O f de x é a mesma coisa de y, né? Seria esse eixo aqui. O que está no eixo y? Um S de espaço. Então, você tira esse f aqui e põe um S. Ó. Né? Só põe o S assim, ó. Você achou a mesma função em física, ó. É a mesma coisa, só mudou um nome. Agora você põe o valor t no lugar do t e faz a conta. S é igual a 1 vezes 30, que o tempo é 30 segundos, mais 5. 30 mais 5, 35 metros. Por que metros? Porque o S está em metros, está aqui no problema, ó. E você finalizou, tá vendo, gente? É matemática, a mesma coisa. Apareceu uma reta, você consegue escrever a função. Aí depois é só você ver como que a gente chamou o eixo Y, apaga e põe aqui, como que você chamou o eixo X, apaga o X e põe aqui. O que seria esse 1? Esse 1 é a velocidade do objeto, né? A variação, mesma coisa. O Azinho lá na nossa função, ele é a taxa de variação, ele é a rapidez com que o resultado muda. Aqui também, a rapidez com que ele troca de posição, né? Então a velocidade é 1 metro por segundo e por aí vai. Beleza? Então eu vou postar um exercício aí para vocês tentarem fazer. Valeu!